E se eu te dissesse que o maior erro da sua vida talvez tenha sido olhar demais para fora? Comparar-se, esperar ser reconhecido, esperar ser escolhido. E enquanto isso, negligenciar o único lugar onde sua verdadeira força habita, você. Quantas vezes você já se perdeu tentando agradar o mundo e no fim nem se reconheceu no espelho? Quantas promessas que fez a si mesmo foram quebradas para manter laços que só te prendem? A verdade é uma só: ninguém virá te resgatar. E não porque o mundo é cruel, mas porque essa missão sempre foi sua. Este vídeo é um chamado, não para o ego, mas para a integridade, para o centro, para a coragem silenciosa de escolher a si mesmo quando isso significa desapontar os outros. Porque o que começa com um gesto de retorno ao próprio eixo, transforma tudo ao redor: as relações, os hábitos, os caminhos. O estoicismo não fala sobre endurecer, fala sobre despertar. E quando você aprende a se observar sem julgamento, a cultivar presença, a silenciar o barulho externo, algo profundo muda. A ansiedade perde força. A opinião dos outros vira apenas eco. E você se lembra: o mundo que você tenta controlar lá fora sempre foi reflexo do caos ou da clareza que carrega dentro. Antes de começarmos, faça um gesto por você. Escreva nos comentários: a partir de hoje, escolho crescer no silêncio, não me perder no ruído. Não apenas para participar, mas para fincar no presente essa decisão de retorno. Porque ao escrever você afirma, e ao afirmar você transforma. Vamos começar. Número 1. A chave. Está dentro de você. Você já se perguntou quantas versões suas morreram em silêncio, enquanto você sorria por fora? Quantas vezes você sufocou uma vontade legítima, adiou um sonho sincero, engoliu um grito que merecia ser exposto? Só para não parecer estranho, só para não parecer fraco, só para caber, mesmo que mal, nos moldes que outros criaram para você. No fundo, todos nós já fizemos isso. Tentamos sobreviver na vitrine do mundo enquanto por dentro murchávamos pouco a pouco. Fazemos isso por medo de perder vínculos, perder aprovação, perder estabilidade. Mas o que raramente percebemos é o que estamos perdendo ao fazer isso: nós mesmos. Quando você entrega sua atenção ao que não pode controlar, é como se abrisse as portas da sua casa para o vento. As cortinas voam, os papéis se espalham, a ordem desaparece. E é exatamente isso que acontece dentro de você. O caos externo começa a organizar sua vida por dentro. Sem perceber, você já não sabe mais o que é seu e o que foi plantado ali por vozes que não são suas. A filosofia estoica nos faz uma proposta radical: pare de se ocupar com o que não está sob seu domínio. E isso inclui a opinião dos outros, o passado que já aconteceu e o futuro que ainda nem existe. Foque no que você pode controlar: seus pensamentos, suas atitudes, sua disposição interior diante dos fatos. Mas isso não é fácil, porque para isso é preciso coragem. A coragem de olhar para dentro e encontrar ali um campo abandonado, coberto de ervas daninhas, onde antes existia um jardim de possibilidades. A coragem de aceitar que ninguém virá te salvar. E de que isso não é uma sentença, mas uma libertação. A chave, dizem os estoicos, nunca esteve do lado de fora. Ela sempre esteve na sua mão. Só que, para usá-la, é preciso parar. Parar de correr, parar de se distrair, parar de tentar ser tudo para todos. E começar a ser inteiro para si mesmo. Imagine por um instante que você esteja em um quarto escuro. Você tateia pelas paredes, busca saídas, tropeça nos móveis, até que percebe algo. A luz está apagada porque você nunca acionou o interruptor. Ele estava ali o tempo todo, ao alcance da sua mão. Mas você estava tão focado no lado de fora, gritando por ajuda, esperando que alguém entrasse com uma lanterna, que esqueceu do mais óbvio: acender sua própria luz. Esse quarto escuro é sua vida quando você não se prioriza. Quando vive no piloto automático, reproduzindo padrões, repetindo histórias que nem são suas. Quando você só reage. Quando deixa que as circunstâncias definam seu estado de espírito. Quando acredita que precisa merecer sua própria paz. Mas a sua paz, assim como seu valor, não é um prêmio. É um ponto de partida. A mudança verdadeira começa quando você silencia o mundo e finalmente escuta o que tem a dizer a si mesmo. Começa quando você para de viver por aplausos e começa a viver por convicção.
Quando você troca a pressa por presença. Quando aceita que aquilo que mais procura fora, amor, direção, pertencimento, só pode ser encontrado dentro. E aqui está o paradoxo mais belo do estoicismo. Quanto mais você se volta para dentro, mais sua realidade externa se alinha. Não porque o mundo se torna perfeito, mas porque sua percepção muda. Você se fortalece. E o que antes te abalava, já não te alcança. O que antes te irritava, já não te move. O que antes parecia montanha, agora parece degrau. Você passa a entender que não precisa controlar tudo. Só precisa se controlar. E isso já é mais do que suficiente para transformar o que está ao redor. Talvez agora você esteja se perguntando: mas como eu começo? Como me torno minha prioridade sem parecer egoísta? Como me reconecto se nem sei mais quem sou? E a resposta não é uma fórmula pronta. É um processo, um retorno, uma escavação lenta, mas profunda. Comece perguntando a si mesmo: o que me esgota? O que me silencia? O que me afasta de mim? Depois vá limpando. Um pensamento de cada vez. Uma distração por dia. Um auto-engano de cada vez. Parece pouco, mas não é. O mundo inteiro muda quando você começa a se enxergar com clareza. Porque aquilo que você acredita sobre si mesmo dita tudo. Suas decisões, suas relações, seus limites, seus sonhos. Então, se dentro de você ainda há culpa, medo, dúvida, o mundo te devolverá isso em forma de experiências. Mas se você plantar presença, integridade e amor próprio, o universo responde com oportunidades que antes você nem conseguia ver. Lembre-se, o mundo não está contra você. Ele está refletindo você. E talvez hoje, agora, neste exato instante, seja o momento em que você decide tomar a direção da sua própria vida. Não para ser melhor do que ninguém, mas para ser inteiro, para ser seu, para ser livre. Porque no dia em que você se tornar sua prioridade, o mundo começará a se reorganizar ao seu redor, não como mágica, mas como consequência, porque tudo aquilo que é sólido dentro de você um dia se tornará visível fora. Número 2. A força de não reagir. Vivemos em um mundo que nos condiciona a responder quase sempre no impulso. A todo momento, algo ou alguém parece nos provocar. Uma crítica mal disfarçada, um olhar atravessado, uma opinião que nos cutuca o orgulho. Como se estivéssemos o tempo todo em uma arena invisível, cercados por inimigos que testam nossa paciência, desafiando nossa serenidade. E por mais que não haja espadas nem gritos, há uma guerra acontecendo, dentro de nós. A guerra da reação contra a escolha. A guerra entre o que sentimos no primeiro instante e o que queremos realmente ser depois da tempestade. É fácil cair na armadilha da reatividade. Basta um gatilho, uma palavra fora de lugar e lá estamos nós. Devolvendo no mesmo tom, nos justificando, levantando muros. Não por maldade, mas por medo. Medo de parecer fraco. Medo de perder a razão. Medo de deixar passar o que acreditamos ser uma injustiça. Mas o que poucos percebem é o custo oculto dessa escolha. Reagir de forma automática pode nos dar uma falsa sensação de força no momento, mas nos rouba a verdadeira força. Aquela que se constrói no domínio de si, na arte de responder com consciência. A filosofia estoica nos convida a uma postura radical diante desse cenário. E se ao invés de reagir, você aprendesse a sustentar o silêncio? Não um silêncio de repressão, mas um silêncio lúcido, capaz de interromper o ciclo de repetição que nos aprisiona. Um silêncio que observa, entende, filtra e só depois escolhe. Porque reagir é fácil, qualquer um reage, mas escolher não reagir exige grandeza, requer presença. Requer que você seja maior do que a situação, não por orgulho, mas por clareza, por integridade, por saber que manter a sua paz é um ato de força, e não de omissão. Quantas vezes você se arrependeu de ter falado algo no calor do momento? Quantas vezes transformou um desconforto pontual em um conflito duradouro porque não soube pausar? A reação impulsiva é como atirar uma flecha antes de mirar. Pode até parecer satisfatória no instante, mas dificilmente acerta o alvo certo. E mais do que isso, pode ferir a quem não precisava ser ferido. Inclusive você. Sêneca nos alerta que a ira, assim como todas as paixões, nasce de uma visão equivocada da realidade. E aqui está o ponto-chave. Reagimos não ao que é, mas ao que interpretamos. Um silêncio do outro vira desprezo. Um erro vira traição.
Um esquecimento vira rejeição. E movidos por essas interpretações emocionais, alimentamos monstros dentro de nós. Monstros que crescem, devoram nossa clareza e nos transformam em versões distorcidas de quem poderíamos ser. Imagine por um instante que cada provocação que chega até você é como uma faísca. Se você estiver coberto de palha seca, ou seja, se estiver cheio de carências, tensões e frustrações não resolvidas, essa faísca se transforma em incêndio. Mas se você estiver em um estado de presença, cuidado e autoobservação, ela simplesmente se apaga. Não porque você se omitiu, mas porque você estava inteiro demais para se fragmentar por tão pouco. Não reagir é um tipo raro de liberdade. Quando você consegue observar um ataque sem absorvê-lo, escutar uma crítica sem se diminuir, ou presenciar uma injustiça sem perder o eixo. Você está operando de um lugar que poucos conhecem, o centro, o seu centro. E é desse lugar que você passa a agir, ao invés de apenas reagir. Agir com consciência, agir com intenção, agir com força silenciosa. Porque, ao contrário do que parece, a força verdadeira não faz barulho. Ela apenas permanece. Há uma paz que não é a ausência de conflito, mas a habilidade de permanecer inteiro dentro dele. E essa paz é forjada justamente nos momentos em que você escolhe não reagir. Quando você opta por não entrar na provocação. Quando olha para o outro, respira e pensa: isso não é sobre mim. Isso é sobre o que o outro ainda não curou em si. E ao fazer isso, você rompe um ciclo. O ciclo de repetir a dor que lhe foi entregue. É claro que isso não significa ser passivo, nem aceitar abusos ou injustiças. A força de não reagir não está na omissão, mas no discernimento. É saber qual batalha merece ser enfrentada, e sobretudo de que forma. É entender que há formas de se posicionar sem se corromper, que é possível colocar limites sem agredir, que o silêncio pode ser resposta, e que muitas vezes é a mais poderosa de todas. Ao treinar essa presença, você passa a proteger o que há de mais precioso em você, sua energia. Porque cada reação impensada te custa algo, um pouco de tempo, um pouco de paz, um pouco de você. E ao final de um dia inteiro de reatividade, tudo o que sobra é exaustão. Mas quando você começa a escolher o que vale seu envolvimento, você deixa de se perder nos ruídos e começa a cultivar o que importa. Lucidez, foco, autodomínio. Esse é um treino diário, não uma iluminação repentina. É um esforço repetido de não ser arrastado por tudo que te cutuca, de entender que nem tudo precisa de resposta, que o silêncio pode conter mais dignidade do que 1000 palavras, e que a paz interior não se negocia, ela se constrói, um não reagir de cada vez. Portanto, da próxima vez que algo te provocar, respire. Lembre-se de que você é livre, que você pode sim reagir, mas também pode não reagir, e que essa escolha é sua, e não do outro. Porque quem não precisa responder a tudo, já está respondendo com tudo o que é. Número 3. O silêncio que transforma. Você já notou que o maior barulho da sua vida às vezes vem de dentro? Mesmo quando o mundo está calado, sua mente ainda grita. Ela revisa cenas do passado, projeta tragédias no futuro, repete vozes que não são suas, impõe urgências que não fazem sentido. Há tanto ruído dentro de nós que por vezes esquecemos que existe um lugar silencioso. E esse lugar não está em uma floresta distante, mas na profundidade da nossa própria consciência. O estoicismo, diferentemente do que muitos pensam, não é uma filosofia de endurecimento, mas de escuta. Ele não nos ensina a calar emoções, mas a cultivar o espaço onde elas possam ser ouvidas sem nos dominar. E esse espaço é o silêncio. Só que o silêncio verdadeiro não é ausência de som. É ausência de ego, ausência de pressa, ausência da compulsão de responder, de provar, de se justificar. O silêncio verdadeiro é uma escolha ativa, um retorno ao centro, um gesto de coragem que diz: eu não preciso estar certo, só preciso estar presente. Quantas vezes você já tomou decisões no meio da tempestade? Já respondeu por impulso, já gritou por medo, já se precipitou por ansiedade? E quantas dessas decisões trouxeram paz? O que é feito no barulho nasce frágil, porque o barulho exige velocidade. Mas o que é feito no silêncio nasce firme, porque o silêncio exige profundidade. O mundo moderno transformou a distração em estilo de vida. Tudo nos empurra para fora de nós mesmos. Notificações, opiniões, demandas, comparações.
Vivemos mergulhados em ruído, e o mais cruel é que nesse cenário, o silêncio parece ameaça, parece vazio, parece desconexão, mas na verdade é no silêncio que você se reconecta com o que é essencial. Porque só no silêncio você escuta algo que o mundo não pode te dar, sua própria verdade. Você pode passar anos perseguindo respostas lá fora, e ainda assim se sentir perdido. Porque respostas não são dadas, elas são percebidas, e percepção exige quietude. Há um momento em que você cansa de gritar para ser ouvido, de se explicar, de se exibir, de se justificar o tempo todo. Esse cansaço, se você acolher, pode se tornar sagrado, porque ele marca o início da virada. Ele anuncia que você está pronto para voltar. Não para fugir do mundo, mas para parar de se abandonar nele. Imagine agora que você começa a limpar sua vida em silêncio, sem fazer alarde, sem postagens, sem avisos. Você fecha ciclos com gratidão, recusa convites que não te elevam, deixa de responder provocações. Você desacelera o passo e começa a perceber o que estava passando despercebido. As pessoas que não te escutam, os hábitos que te roubam energia, as tarefas que você realiza por obrigação e não por sentido. O silêncio te dá isso, clareza. E com clareza vem poder. Você começa a sentir o que antes só pensava. Começa a intuir o que antes precisava ser explicado. Começa a confiar no que não pode ser provado, mas que pulsa como verdade dentro de você. O estoicismo convida você a ser uma fortaleza silenciosa. Não a muralha rígida que repele tudo, mas o templo interno que, mesmo quando o caos lá fora explode, permanece firme. Marco Aurélio escrevia em seu diário, no meio de batalhas e conflitos imperiais, que a alma precisa de um lugar para onde possa recuar. E esse lugar não é físico, é mental. É um refúgio interno, construído com atenção, com práticas simples, com pausas intencionais, com momentos em que você se escolhe. Cultivar o silêncio não significa desaparecer. Significa voltar ao próprio ritmo. Significa se posicionar sem gritar. Significa fazer menos, com mais intenção. Significa ouvir sem já pensar na resposta. Significa parar de preencher todos os vazios com vozes externas. Você não precisa anunciar sua mudança. Ela será percebida pela sua presença, pela leveza que passa a carregar, pela firmeza tranquila com que você diz não, pela gentileza com que se afasta do que não cabe mais, pela paz que começa a morar no seu olhar. E talvez você descubra algo que ninguém te contou. O silêncio transforma não apenas você, mas tudo ao redor. Porque quando você muda o modo como se coloca no mundo, o mundo responde diferente. Você deixa de atrair caos, porque já não vibra urgência. Deixa de gerar conflito, porque já não está na guerra. Deixa de repetir padrões, porque agora enxerga com lucidez. No silêncio você não se apaga, você se refina. E assim, sem precisar se exibir, você se reconstrói. Sem plateia, sem máscaras, sem alarde. Apenas com a coragem de ficar em paz com quem você está se tornando. Número 4. O relacionamento que você esqueceu. Há um tipo de abandono que não é percebido logo de cara. Ele não grita, não faz escândalo, não bate a porta quando vai embora. Ele acontece em silêncio, todos os dias, um pouquinho de cada vez. E quando você finalmente nota, já está tão distante de si mesmo que mal se reconhece no espelho. Esse abandono não vem dos outros. Vem de você, de ter se deixado por último, de ter esquecido o relacionamento mais importante da sua vida. O que você tem com você mesmo? Quantas vezes você se preocupou em não decepcionar alguém, mas ignorou as vezes em que se decepcionou consigo? Quantas vezes correu para acalmar a dor de alguém, mas não soube como acolher a sua? Quantas vezes se esforçou para ser visto, desejado, elogiado, mas nunca parou para se olhar de verdade? A verdade é dura, mas libertadora. Enquanto você mendigar lá fora o que deveria estar cultivando dentro, continuará com fome. Não de afeto, mas de si. Você pode ter muitos vínculos. Pode ser admirado, desejado, procurado. Mas se o seu relacionamento interno estiver quebrado, tudo isso será frágil. Porque ninguém consegue sustentar do lado de fora o que está desmoronando por dentro. E não se trata de se isolar. Trata-se de se priorizar, de se ouvir com paciência, de parar de fugir do espelho. O estoicismo, por mais racional que pareça à primeira vista, é profundamente afetivo. Ele ensina que tudo começa pelo autocuidado ético.
o compromisso com a própria coerência. E isso inclui o modo como você se trata nos bastidores, o modo como se cobra, como se julga, como se perdoa, como se acolhe. Porque é muito fácil ser gentil com os outros e cruel consigo mesmo. E é aí que mora a raiz de quase todas as feridas emocionais, na deslealdade interna. Pense por um momento. Se a forma como você fala consigo fosse dita a uma criança, o que ela sentiria? Se o modo como você se pressiona fosse aplicado a alguém que ama, ele suportaria? Você precisa lembrar que está em uma relação contínua consigo. E que ela também pode adoecer se for construída com negligência e exigência demais. Não há nada mais solitário do que viver dentro de um corpo onde você não se sente seguro. Onde o crítico fala mais alto que o cuidador. Onde o "você tem que" sufoca o "está tudo bem". Talvez você nunca tenha aprendido a se amar. Talvez ensinaram que amor próprio era egoísmo, vaidade ou isolamento. Mas isso não é amor próprio. É caricatura. Amar-se de verdade é aprender a ser lar para si mesmo. É poder se recolher para dentro e encontrar abrigo. Não para se esconder do mundo, mas para se recuperar dele. É preciso reconstruir esse vínculo sagrado, entre o que você sente e o que você faz com isso. Entre o que você deseja e o que você se permite viver. Entre o que você é e o que você acha que deveria ser. A reconexão começa com pequenas promessas cumpridas, com pequenos "eu estou aqui", ditos para si mesmo quando tudo parece ruir. Começa quando você para de se abandonar em troca de migalhas de afeto. Quando para de se apagar para caber em lugares que nunca foram seus. O relacionamento mais negligenciado da sua vida não é com seus pais, seus amores, seus amigos. É com você. E a cura começa com um gesto simples. Lembrar que você merece ser tratado com a mesma ternura que oferece aos outros. Marco Aurélio escreveu: "Aquele que vive em harmonia consigo mesmo vive em harmonia com o universo." Essa frase não é sobre misticismo. É sobre coerência. Quando você se respeita, o mundo responde. Quando você se cuida, as relações se alinham. Quando você se prioriza, o que é desnecessário se dissolve. Mas não espere que esse movimento venha de fora. Você precisa ser a sua própria revolução. E ela começa com silêncio, com escuta, com descanso. Com a coragem de se escolher, mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando tudo em volta diz que você está exagerando. Você não está. Você está, enfim, voltando para casa. E casa, no fim das contas, sempre foi esse lugar onde você se sente inteiro, mesmo em pedaços. Onde você pode respirar sem pedir permissão. Onde pode chorar sem precisar explicar. Onde pode crescer sem se machucar. Essa casa é você. E está na hora de voltar. Número 5. A presença como revolução. Talvez o maior vazio que sentimos hoje não venha da ausência dos outros, mas da ausência de nós mesmos. É uma sensação estranha de estar sempre por um fio, como se a vida estivesse acontecendo ali na frente, um pouco fora de alcance. E você, mesmo cercado por obrigações, por gente, por movimento, ainda se sentisse desconectado de tudo. Como se estivesse no palco, dizendo falas ensaiadas, mas por dentro, mudo. Essa desconexão não tem estardalhaço. Ela se instala com sutileza mascarada de produtividade, de rotina, de apenas mais um dia. Você acorda, se arruma, sai, responde mensagens, entrega, sorri e volta para casa, e lá no fundo algo sussurra. Onde é que eu fui parar no meio de tudo isso? Vivemos em um tempo que confunde presença com ocupação. Como se estar cheio de tarefas fosse sinal de estar vivo. Como se correr atrás de metas fosse igual a caminhar com propósito. Mas a verdade é que presença não se mede em checklists. Ela se sente. É aquele momento em que você para, respira e percebe que está inteiro onde está. Que não está apenas existindo, mas vivendo. E essa presença, apesar de parecer simples, se tornou um dos atos mais revolucionários que você pode realizar. Porque estar presente exige ruptura. Exige que você desligue o piloto automático. Que saia da correnteza dos outros. Que retome as rédeas do seu próprio tempo. E fazer isso hoje é nadar contra o fluxo. O estoicismo, muitas vezes visto como uma filosofia fria, é na verdade profundamente humana. Ele diz: olhe para onde seus pés estão agora. Não fuja para o futuro. Não fique prisioneiro do passado. O que você tem é o agora, e isso não é pouco. Marco Aurélio, imperador de Roma,
Escreveu nas horas silenciosas da madrugada que o presente é tudo o que temos, e mesmo isso está fugindo. Ele governava impérios, comandava exércitos, enfrentava pestes e traições, e ainda assim voltava para uma única prática: estar. Porque ele sabia, como nós também sabemos ainda que nos esqueçamos, que sem presença, tudo se perde. As palavras perdem sentido. Os gestos se tornam vazios, as relações se desgastam. A alma adoece. A ausência de presença não é apenas um problema espiritual, é um colapso existencial. Você passa a não saber mais o que quer, a não sentir mais o que sente, a confundir desejo com distração. E é assim que nascem as vidas rasas, os vínculos automáticos, os dias que se repetem sem história. Não é que falte tempo, é que falta consciência, porque você está sempre pensando no que vem depois, no que falta, no que poderia ter sido. E assim a vida escorre pelos dedos como areia fina. Cada dia vivido na antecipação é um dia desperdiçado. Cada conversa travada com pressa é um afeto que não se firmou. Cada refeição feita olhando para uma tela é uma chance perdida de nutrir não só o corpo, mas a presença. Mas há um outro caminho. E ele começa com um gesto quase invisível. Parar. Parar e se escutar. Parar e sentir o peso dos pés no chão. Parar e perceber o que está ao redor. Não como decoração, mas como realidade viva. Você não precisa de uma viagem para se reencontrar. Precisa de presença para se lembrar. Estar onde seus pés estão, onde seus olhos estão, onde sua respiração acontece. Isso, por mais singelo que pareça, é o início de toda transformação profunda. Porque é nesse espaço de atenção que você começa a recuperar o que foi deixado para trás. Sua paz, sua clareza, sua direção. E não se engane, viver presente não é viver parado. Não é desistir de sonhos, de metas, de crescimento. Pelo contrário, é caminhar com consciência, é construir com intenção, é não fazer por fazer, é recusar o ruído para abraçar o essencial. Você pode continuar correndo atrás dos seus objetivos, mas sem se perder de si mesmo no caminho. Pode continuar produzindo, criando, contribuindo, mas a partir de um lugar mais inteiro, mais calmo, mais verdadeiro. Porque quando você está presente, tudo ganha outra textura. A comida tem sabor. O toque tem afeto. A conversa tem profundidade. A vida, enfim, tem alma. A presença é o lugar onde a vida acontece. Onde o passado encontra significado. Onde o futuro se constrói. Estar presente é ter coragem de viver o agora sem querer controlá-lo. Sem tentar acelerar ou editar. É abraçar a imperfeição do instante. É encontrar beleza naquilo que está ao seu alcance. E isso é o oposto da passividade. É uma forma de poder. Um poder silencioso, que não depende de reconhecimento externo, porque se basta em si. A pessoa presente incomoda, porque ela não reage no automático. Ela escuta antes de responder. Ela observa antes de agir. Ela existe com uma intensidade que desmonta a pressa dos outros. Não se trata de romantizar o agora, mas de se comprometer com ele. É nesse agora que você pode cuidar do seu corpo, perdoar alguém, dizer uma verdade guardada há anos, encerrar um ciclo que se arrasta, iniciar algo novo mesmo que ninguém acredite. O agora é o solo onde tudo pode germinar, mas ele só floresce se você estiver nele por inteiro. E talvez, ao recuperar sua presença, você comece a notar que a vida não precisa ser reinventada, apenas sentida com mais profundidade. Que o amor não está em grandes gestos, mas no modo como você olha. Que o tempo não se estende, mas se expande quando você realmente o habita. Que você não precisa ter tudo sob controle para ter paz. Basta estar desperto no que é seu agora. Então, se há algo a fazer, é isso. Volte para si, para o seu corpo, para a sua respiração, para o seu silêncio. Recomece pelo que é pequeno e próximo, pela escuta, pelo toque, pelo cuidado, porque no fim das contas não é o que você faz, mas o quanto você está ali que muda tudo. E talvez, só talvez, ao fazer isso, você descubra que a vida sempre esteve te esperando. Aqui, no agora, no exato momento em que você decide estar. Número 6. A dor que ensina. A dor não vem com manual. Ela chega de repente, entra sem bater, toma o espaço. E às vezes se demora. Vai ficando, ocupando cada canto da alma como um hóspede indesejado que insiste em nos acordar quando mais queremos dormir. Não há como prever seu tempo de permanência, nem como impor regras.
Mas há algo que podemos fazer. E é isso que muda tudo. Parar de resistir e começar a escutar. A dor tem uma linguagem própria. E por mais difícil que seja acreditar, ela nunca vem à toa. Ela não aparece para te punir. Ela aparece para te despertar. Ela é mensageira. É pedagoga. É a parte da vida que se recusa a deixar você seguir no automático. E quanto mais você luta contra ela, mais ela grita. Quanto mais você tenta abafá-la com distrações, justificativas ou cinismo, mais ela se espalha. Porque a dor não quer te destruir. Ela quer te ensinar. Só que o aprendizado dela exige presença, coragem e silêncio. Exige que você pare de se perguntar por que isso está acontecendo comigo e comece a perguntar para que isso está tentando me preparar. No estoicismo, a dor não é vista como inimiga, mas como oportunidade. Marco Aurélio enfrentou guerras, mortes, traições e doenças. E mesmo assim escreveu que tudo o que acontece é necessário para a alma crescer. Os estoicos não buscavam sofrer, mas quando o sofrimento chegava, eles o recebiam como parte da jornada de lapidação, como o fogo que não destrói o metal, mas o purifica. E isso não é uma metáfora bonita. É uma forma de viver com mais dignidade. Você pode passar a vida inteira tentando evitar a dor, mas isso é como tentar atravessar o mar sem aceitar as ondas. Elas virão, mais cedo ou mais tarde. E a única coisa que você pode controlar é a forma como se posiciona diante delas. Pode se debater, gastar toda a sua energia, se afogar em desespero. Ou pode aprender a flutuar, a confiar que mesmo quando tudo parece escuro, ainda assim há algo em você que permanece, que observa, que aprende, que não se quebra. É nesse ponto que você começa a mudar. Não porque ficou mais forte, mas porque ficou mais honesto. Parou de fingir que estava tudo bem. Parou de se forçar a superar, quando na verdade ainda precisava sentir. Começou a se permitir atravessar. Não ao redor da dor, mas através dela. E é aí que a mágica acontece. Porque do outro lado da dor, mora uma versão sua que você ainda não conhece. Mais sóbria, mais serena, mais verdadeira. A dor ensina você a desacelerar. Ensina a dizer chega para o que estava sendo tolerado. Ensina a respirar fundo antes de reagir. Ensina a pedir ajuda. Ensina que vulnerabilidade não é fraqueza, é um tipo raro de força. Ensina a escutar o corpo, que muitas vezes adoece quando você se recusa a escutar a alma. Ensina a deixar ir, mesmo quando apegado. Ensina a abrir mão de ter razão, de vencer discussões, de ser perfeito. A dor tira tudo o que é excesso, não por crueldade, mas por revelação. E quanto mais você se aproxima dela sem medo, mais ela revela sua face mais profunda. Ela é passagem. Não é o fim. É um portal. É a rachadura por onde a luz entra, como dizia Rumi. É o processo pelo qual o eu superficial morre e o eu real começa a emergir. Mas para atravessar, você precisa deixar de ser inimigo da sua própria experiência. Precisa parar de anestesiar, de fugir com distrações, com justificações, com racionalizações. Precisa parar de se abandonar no momento em que mais precisava se acolher. Porque a dor, por mais árdua que seja, é um convite ao reencontro com sua essência. E às vezes, a maior lição que a dor traz é a seguinte: você estava tentando viver uma vida que não era sua. Estava insistindo em narrativas vencidas. Estava traindo a si mesmo em nome de vínculos, cargos, ideias, expectativas. E a dor, como uma professora rigorosa, disse: não mais. Disse isso através do desconforto, da frustração, da angústia, porque ela sabia, mesmo que você ainda não soubesse, que havia algo muito maior esperando para nascer em você. Você não precisa agradecer pela dor ainda, mas pode sim começar a escutá-la, a escrever com ela, a transformar com ela, a crescer apesar dela. Porque quando você parar de pedir que a vida seja mais fácil e começar a pedir a si mesmo mais profundidade, algo muda. A dor se torna semente, e a partir dela nasce força. Não a força que endurece, mas a que sustenta. Não a força que se impõe, mas a que permanece. E um dia, sem alarde, sem celebração, sem aplausos, você percebe que aquela dor que parecia impossível de suportar foi, na verdade, o que te reconstruiu. Número 7. A liberdade de ser incompleto. Vivemos sufocados por uma ideia sutil, mas poderosa, a de que só seremos dignos quando estivermos completos, quando tivermos conquistado,
Quando tivermos superado tudo, curado tudo, entendido tudo. Essa noção, alimentada silenciosamente pelas imagens idealizadas, pelos discursos de autoaperfeiçoamento incessante, nos mantém em uma corrida sem linha de chegada. E mais grave ainda, nos afasta de uma das verdades mais humanas e mais libertadoras que existem. Você não precisa estar pronto para merecer paz. A vida não exige que você seja perfeito. Ela exige que você esteja presente. E essa é uma diferença abismal. Estar presente é reconhecer que existem partes suas que ainda não chegaram, e tudo bem, que há medos que ainda tremem por dentro, memórias que ainda ardem quando tocadas, desejos que ainda te confundem. Você não precisa aniquilar essas partes. Você precisa aprender a conviver com elas, com respeito, com escuta, com paciência. Porque por mais contraditório que pareça, é a imperfeição que torna sua presença possível. Mas fomos treinados para esconder o que nos falta, a mostrar o que brilha e a maquiar o que ainda não cicatrizou. Somos incentivados a parecer certos o tempo inteiro, mesmo quando por dentro estamos nos desmanchando. E assim, aos poucos, passamos a viver para fora, para o olhar do outro, para as expectativas, para os padrões, para a ideia de uma versão ideal de si mesmo que, na prática, ninguém sustenta por muito tempo sem se ferir. O resultado disso é uma vida sufocada por máscaras, por tensão, por uma autocobrança silenciosa que nunca cessa, porque o ideal nunca se atinge e o ainda não se transforma em culpa crônica. É nesse ponto que o estoicismo nos chama de volta ao real, não ao ideal, mas ao que é. Marco Aurélio, entre guerras e luto, escrevia para si como quem fala com um velho amigo cansado, pedindo serenidade, reconhecendo falhas, tentando não se perder daquilo que realmente importa. Ele não esperava ser perfeito. Ele buscava ser íntegro. E integridade não significa estar pronto. Significa estar inteiro no que se é, inclusive no que ainda é fragmento. É nesse lugar de inteireza imperfeita que mora a liberdade mais profunda. Quando você aceita que não tem todas as respostas, você começa a fazer perguntas melhores. Quando entende que não está curado, você para de exigir curas instantâneas dos outros. Quando se vê falho, mas ainda assim digno, você começa a amar com mais verdade, porque já não precisa provar nada para merecer existir. Você simplesmente é, e isso basta. Essa liberdade não tem barulho. Ela não vem com aplausos, nem com reconhecimento externo. Mas ela muda tudo, porque quando você deixa de lutar contra a sua própria natureza, você economiza energia e começa a usá-la para construir, para se relacionar com mais honestidade, para se escutar com mais generosidade. Você para de se abandonar em nome de uma versão idealizada que só existe no discurso dos que ainda não aprenderam a olhar com profundidade. E aos poucos, começa a perceber que as partes que ainda doem também têm beleza, que aquilo que você ainda não alcançou te mantém em movimento, que a dúvida também te ensina, e que ninguém precisa estar curado para caminhar, apenas disposto a continuar, mesmo mancando. A liberdade de ser incompleto transforma a forma como você se trata. Você para de se julgar por ainda ter recaídas, para de se comparar com quem mostra apenas o palco, para de se cobrar um desempenho emocional que ignora sua história. Você começa a se ver com olhos mais lentos, e começa a perceber que algumas feridas não curam para sumir, elas curam para ensinar. Que algumas falhas são lembretes de humildade, que alguns vazios existem para manter espaço para o que ainda virá. O mais bonito disso tudo é que quando você se permite ser incompleto, você começa a construir vínculos mais profundos. As pessoas deixam de se aproximar da sua imagem e passam a encontrar você. O você real, humano, às vezes confuso, às vezes forte, às vezes pequeno, mas sempre honesto. E é nessa honestidade que mora a conexão verdadeira. Porque perfeição assusta, distancia, congela. Mas vulnerabilidade aproxima, acolhe, cura. Não se trata de se conformar. Trata-se de respirar, de caminhar com leveza, de dar espaço ao seu próprio processo, de parar de correr atrás de uma versão ideal e começar a caminhar com a sua verdade atual. E nesse caminho, você talvez descubra que as partes que faltavam não eram um erro. Era um convite. Convite para escuta, para pausa, para silêncio, para presença. E hoje, talvez, seja o dia de responder a esse convite. Então, se tudo ainda está bagunçado,
Não corra para arrumar, permaneça, respire e reconheça. Eu não estou completo, mas estou vivo, estou presente, estou em processo. E isso é liberdade. Número 8. O valor de não ser notado. Há algo profundamente silencioso e imensamente transformador em viver sem a necessidade de ser visto o tempo todo. Em um mundo viciado em exibição, onde cada gesto precisa ser comunicado, cada conquista precisa ser celebrada, cada emoção precisa ser publicada, escolher a descrição parece um ato estranho, quase suspeito. Como se a ausência de aplauso significasse ausência de valor. Mas há um tipo de vida que floresce longe dos olhos. Uma vida que não precisa de testemunhas para ter sentido. E talvez essa seja a forma mais livre de existir. Quantas vezes você fez algo bonito, sincero, necessário, e se sentiu frustrado porque ninguém percebeu? Quantas vezes esperou um reconhecimento que não veio, uma validação que parecia essencial, um elogio que nunca foi dito? E o que você fez com isso? Se apagou um pouco? Se esforçou mais? Passou a moldar seus gestos para serem notados, e não apenas verdadeiros? A busca por visibilidade, quando se torna necessidade, é um veneno lento, um esvaziamento do propósito. Porque aos poucos você para de fazer pelo que é, e começa a fazer pelo que parece. Mas o estoicismo nos oferece outro caminho, menos sedutor, mas infinitamente mais sólido. Ele nos convida a viver com retidão mesmo quando ninguém está olhando, a cultivar excelência silenciosa, a ser ético mesmo no anonimato, porque no fim das contas o único olhar que sempre nos acompanha é o nosso. E viver tentando conquistar olhares externos é perder o mais importante, o próprio respeito. Não há nada de errado em ser reconhecido. O problema é precisar disso para se sentir inteiro. A dependência pelo aplauso gera um vazio crônico, porque o aplauso sempre vem com atraso, sempre é condicionado, sempre exige nova performance. Mas a paz que nasce de fazer o que é certo, mesmo sem plateia, essa é inabalável, porque ela vem de dentro, e tudo o que nasce de dentro permanece. Você não precisa anunciar sua evolução, ela será sentida, não porque você a gritou, mas porque ela silenciosamente moldou sua presença. A verdadeira transformação tem esse poder. Ela altera o ar ao seu redor, sem esforço, sem publicidade. Ela simplesmente passa a emanar do seu gesto, da sua palavra, do seu silêncio. As pessoas sentem, mas mesmo que não sintam, ainda assim vale a pena. Porque você está vivendo em coerência. Isso é suficiente. O mundo nos vicia em métrica. Quantos viram? Quantos curtiram? Quantos aprovaram? Mas há conquistas que não cabem em números. Há resgates que ninguém vê, como o dia em que você conseguiu não reagir. O momento em que disse não e finalmente se escolheu. A noite em que chorou e mesmo assim se levantou. Esses pequenos milagres, invisíveis, discretos, são as pedras fundamentais da sua reconstrução. E não precisam de like, precisam de presença. Epicteto nos lembra que devemos nos preocupar mais com o nosso caráter do que com a nossa reputação. Porque reputação é o que os outros acham. Caráter é o que você sabe. E é esse saber íntimo que sustenta sua vida quando tudo o mais falha. Quando o aplauso cessa, quando os olhos se voltam para outro lugar, quando a multidão some, o que sobra? O que você é de fato? Quem você é quando ninguém te observa? Você pode viver uma vida inteira no palco e ainda assim se sentir vazio. Mas uma existência silenciosa, feita de pequenos gestos verdadeiros, tem um peso específico. Ela sustenta. Ela dignifica. Ela cura. Ser discreto não é se esconder. É escolher. Escolher que nem tudo precisa ser mostrado. Que algumas partes da sua vida são sagradas demais para exposição. Que o seu processo é seu. Que a sua cura é sua. Que sua força, por mais invisível que pareça, está te moldando em profundidade. É claro que o reconhecimento é doce. Somos humanos. Gostamos de ser vistos. Mas não podemos nos tornar reféns disso. Porque, se cada gesto depender de aplauso, estamos perdidos. Passamos a viver para fora, para agradar, para conquistar espaços que talvez nem desejamos de verdade. Mas há algo profundamente sagrado no que é cultivado no escuro. A raiz cresce no subterrâneo. A semente se rompe no silêncio. A alma se fortalece quando ninguém vê.
E é essa fortaleza que você está construindo. Um gesto de cada vez, mesmo quando não há plateia. Especialmente quando não há. Você não precisa brilhar o tempo todo. A beleza em ser sombra. A potência em ser chão. A grandeza em ser presença firme que não precisa de holofote. Então, da próxima vez que sentir que ninguém percebe, ninguém reconhece, ninguém vê, lembre-se, não é porque não foi notado que não foi real, e o que é real, transforma. No fim, o que importa não é quantas pessoas te viram, é quantas vezes você foi fiel a si mesmo, mesmo no escuro. Número 9. A espera que constrói. A pressa é a linguagem da escassez. Vivemos com a sensação de que algo sempre está nos escapando, de que tudo precisa acontecer agora, de que se não for hoje, nunca será. A modernidade nos ensinou a acelerar tudo, desde as respostas que damos até os sentimentos que sentimos. Existe uma obsessão silenciosa em não perder tempo, como se a demora fosse sinônimo de fraqueza ou incompetência. Mas e se o tempo que você tanto teme perder for exatamente o que sua alma precisa para se formar? A espera, para a mente condicionada pela urgência, é desconfortável. Ela cria silêncios onde esperávamos respostas, vazios onde ansiávamos por preenchimento. Mas é justamente nesses espaços que a vida verdadeira começa a se desenhar. O que parece ausência é, muitas vezes, o solo fértil onde suas raízes estão sendo aprofundadas. E você pode não ver isso com os olhos, pode não perceber movimento algum, mas há um trabalho invisível acontecendo, e ele é essencial. Você está sendo moldado para aquilo que ainda não chegou, e que se viesse agora, talvez ainda não encontraria espaço para florescer. O estoicismo não romantiza o sofrimento nem faz da dor um altar, mas ele compreende que o tempo do ainda não é tão vital quanto o tempo da conquista. Marco Aurélio escrevia sobre o cosmos como uma grande sinfonia, onde cada nota toca no momento exato. Nem antes, nem depois. E nós, inseridos nesse mesmo ritmo, também temos nossos compassos. A angústia de quem quer apressar a própria história é quase sempre resultado de ter perdido a escuta interna. De ter se esquecido de que amadurecimento não é feito na velocidade do desejo, mas na profundidade da experiência. O verdadeiro crescimento não é apressado, é cultivado. Ele exige escuta, exige repetição, exige suportar a frustração de ainda não saber. E é aí que a espera se revela mestra. Ela te obriga a conviver com a dúvida, a caminhar com paciência, a continuar mesmo quando não há certeza de chegada. Porque o mais importante não é chegar, é quem você se torna enquanto caminha. E a espera, por mais árida que pareça, é uma estrada fértil, desde que você a atravesse com olhos abertos e coração disposto. Mas é difícil, porque a espera nos confronta com o que não controlamos. Ela nos obriga a soltar a ilusão de que tudo depende apenas do nosso esforço. E isso fere o ego. Fere o personagem que gosta de se sentir no comando. Fere a ideia de que basta querer para ter. Não basta. A realidade é mais complexa. Há fatores que você não vê. Ciclos que precisam se fechar antes de outros começarem. Laços que precisam ser desfeitos com cuidado. Feridas que precisam de mais tempo para cicatrizar. E nada disso pode ser apressado sem consequências. Você pode até forçar uma flor a abrir, mas vai danificar suas pétalas. Pode tirar um fruto verde da árvore, mas ele não terá sabor. Pode tentar acelerar uma relação, uma decisão, uma resposta, mas cedo ou tarde, a natureza vai cobrar o tempo que foi ignorado. E quando isso acontece, você percebe que teria sido mais sábio confiar no ritmo do que tentar controlá-lo. Porque o tempo que parece perdido na espera, muitas vezes é o tempo mais bem investido. É ali que você aprende a sustentar o que está por vir. E enquanto espera, a vida continua. Não há inatividade real na alma atenta. A espera é ativa. É feita de escuta, de observação, de cuidado. É quando você limpa o terreno, organiza a casa, fortalece os alicerces. É quando você aprende a respirar com calma mesmo diante da incerteza. A se acolher mesmo sem novidade. A reconhecer valor na sua própria companhia. E isso é revolução. Porque tudo ao redor te empurra para o fazer, para o mostrar, para o conquistar. Mas a espera bem vivida é contracorrente. É o lugar onde você aprende a simplesmente ser, e a encontrar nisso um tipo raro de paz. A dor de esperar é real, mas ela não precisa virar desespero. Quando você se alinha ao tempo da alma,
Entende que aquilo que é seu não será perdido, mas também não será antecipado. O amadurecimento exige gestação, e cada um tem seu tempo. Forçar é quebrar. Confiar é construir. E confiar nesse contexto não significa passividade. Significa consciência. Você sabe que está em movimento mesmo quando por fora tudo parece parado. E isso é sabedoria. Isso é força. Isso é estoicismo vivo. Agir quando é hora e descansar quando é necessário. Talvez agora, neste exato momento, você esteja em um desses intervalos. Um entrelugar onde nada parece evoluir, onde nenhuma resposta chega, onde os dias se repetem e a esperança escorre pelas frestas. Mas ouça com atenção. É aí que você está sendo trabalhado por dentro. É aí que sua estrutura está sendo revisada. É nesse silêncio que sua alma está aprendendo a escutar a si mesma, sem ruído. O universo não te esqueceu? Ele só está preparando o terreno para que o que virá encontre você pronto. E quando chegar, porque vai chegar, você não será mais o mesmo. Não por mágica, mas porque esperou sem fugir, porque permaneceu, porque suportou a ausência sem se abandonar, porque teve a coragem de confiar no invisível. Por isso, quando tudo parecer demorado demais, respire fundo e diga a si mesmo: estou sendo moldado. Ainda que meus olhos não vejam, algo em mim já sabe. E siga, com calma, com fé, com a força silenciosa de quem aprendeu a honrar a espera como parte essencial do caminho. Número 10. A honra de escolher o difícil. Vivemos em um tempo que venera o atalho. Tudo precisa ser prático, simples, imediato. A ideia de esforço virou sinônimo de atraso. A dor virou falha. A disciplina, repressão. O mundo parece inclinado a nos convencer de que, se algo é difícil, é porque não era para ser. Siga o fluxo, dizem. Se está forçando, é porque não é seu. E pouco a pouco vamos desaprendendo a virtude mais silenciosa e mais potente que existe: a coragem de permanecer no que exige. O caminho difícil tem má fama. Ele não é instagramável. Não gera aplauso. Às vezes, nem resultado aparente. Mas ele tem algo que o fácil nunca vai te dar: transformação de verdade. Porque o que é fácil normalmente confirma o que você já é. O difícil, por outro lado, expande. Ele esbarra em suas limitações, seus vícios, suas zonas de conforto. E é aí, justamente aí, que o crescimento começa. Não há nascimento sem ruptura. Não há elevação sem atrito. E nenhum ser humano se torna inteiro fugindo do que desafia. Escolher o difícil não é se torturar. Não é se martirizar, nem buscar dor por vaidade espiritual. É escolher o que é certo, mesmo quando não é confortável. É escolher o que é ético, mesmo quando ninguém vê. É escolher se calar quando a resposta que viria só alimentaria o ego. É escolher cuidar da mente quando seria mais fácil se distrair. É levantar da cama nos dias escuros. É pedir perdão quando o orgulho quer vencer. É dizer não quando tudo em você queria ser aceito. O estoicismo não te promete uma vida leve. Ele te oferece uma vida forte. Ele te convida a parar de esperar facilidades do mundo e começar a desenvolver firmeza por dentro. Porque o mundo continuará instável, continuará injusto, continuará, muitas vezes, desleal. Mas dentro de você pode existir uma rocha, um ponto de apoio que não depende de circunstância, que não muda ao sabor dos ventos, que não precisa de certezas para continuar caminhando. Marco Aurélio enfrentou pestes, traições, perdas, guerra. Epicteto nasceu escravo. Sêneca foi perseguido. Nenhum deles escreveu a partir da facilidade. Cada linha que nos chegou foi forjada em dor, em provação, em realidade dura. Mas eles não desistiram. Não se entregaram ao vitimismo. Não se permitiram descer ao nível da mediocridade moral. E isso não os fez frios. Os fez livres. Porque quando você para de esperar que o mundo seja leve, você começa a se tornar leve por dentro. E essa leveza não vem da fuga, vem da força. A força de quem suportou o que era exigente, e ainda assim escolheu não se corromper. A força de quem poderia ter sido menos, mas decidiu ser mais. E esse mais não aparece no currículo, no feed, na biografia. Ele aparece no jeito de olhar, no silêncio, no gesto, na qualidade da presença, na nobreza das escolhas pequenas. Você pode escolher o mais fácil, e ninguém vai te julgar. Talvez até te aplaudam. Talvez até te ofereçam atalhos disfarçados de sabedoria. Mas no fundo você sabe,
Sabe quando está traindo a si mesmo. Sabe quando está barganhando com o que sente. Sabe quando está trocando profundidade por conveniência. E esse saber não te deixa em paz. Porque a alma, uma vez desperta, não permite mais pequenas corrupções. Então sim, vai doer. Sim, vai cansar. Sim, vão duvidar. Sim, você vai se perguntar se vale a pena. Mas olhe bem ao redor. O que foi construído com facilidade permanece. O que veio sem esforço sustenta. O que nasceu da pressa criou raiz. O difícil não é castigo, é confirmação. Quando o caminho se estreita, é porque você está sendo convocado a crescer. Quando tudo parece pesado, é porque você está se tornando forte o suficiente para carregar. Quando nada vem fácil, é porque nada que vale a pena viria de outra forma. Escolher o difícil é um ato de honra, de fidelidade a algo que não se explica. É a convicção silenciosa de que você está aqui para viver algo mais do que sobrevivência. Que há um chamado dentro de você, não para a glória, não para a fama, mas para a verdade. E a verdade quase sempre exige sua entrega, seu tempo, sua paciência, sua profundidade, seu silêncio. E talvez hoje, tudo em você esteja pedindo alívio. Mas saiba, o alívio mais profundo não vem da fuga. Vem do atravessamento, do corpo cansado, mas alinhado, da mente agitada, mas firme, do coração partido, mas íntegro. Então, se você está diante de um caminho que parece exigente, doloroso, lento, respire e diga a si mesmo: eu escolho o difícil, porque escolho o que constrói. E construa, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando não há aplauso, mesmo quando tudo em volta grita para que você desista, construa. Porque um dia você vai olhar para trás e entender que foi nesse caminho árduo que você finalmente se tornou quem precisava ser. Número 11. O silêncio como linguagem da alma. Há um tipo de sabedoria que não se impõe, que não grita, que não corre para ser escutada. Ela simplesmente está ali, firme, paciente, esperando que o mundo se canse de sua própria pressa para finalmente escutá-la. Essa sabedoria tem um nome antigo e quase esquecido: silêncio. Não o silêncio da omissão, da fuga ou da fraqueza, mas o silêncio vivo, cheio, vibrante, que só se instala quando a alma aprende a se bastar. Em tempos onde tudo quer ser visto, onde cada segundo é uma vitrine e cada frase precisa ecoar alto, escolher o silêncio é um gesto subversivo e também, talvez, o mais profundo ato de resistência interna. O ruído tomou conta da nossa existência. As palavras vêm antes dos pensamentos. As respostas chegam antes das perguntas. As opiniões surgem mesmo quando não há escuta. Vivemos falando, com os outros, com o mundo, conosco mesmos, em uma tentativa frenética de ocupar todo espaço de incerteza com algum tipo de som. O silêncio nesse cenário se tornou quase desconfortável, quase ameaçador, um vazio a ser evitado. Mas por que tememos tanto o silêncio? Porque nele mora a verdade. E a verdade, quando não é editada, quando não é moldada para agradar, tem o poder de nos confrontar. Ela nos mostra o que realmente somos, longe dos filtros e narrativas. E nem sempre estamos prontos para esse espelho limpo. O estoicismo compreendeu o valor do silêncio como poucos. Marco Aurélio, escrevendo para si mesmo, não buscava convencer ninguém. Buscava se lembrar. Epicteto, com sua voz firme, ensinava que devemos ser mais atentos à escuta do que à fala. Sêneca escrevia cartas longas não para os outros, mas para construir um pensamento mais sólido dentro de si. Eles sabiam que há mais potência em uma pausa bem escolhida do que em um discurso inteiro. Porque o silêncio, quando vem do lugar certo, não é ausência, é densidade. É o espaço onde o espírito pode finalmente respirar. E onde, em vez de reagir, você começa a observar, a integrar, a responder a partir do que é essencial e não do que é urgente. É no silêncio que você começa a perceber quantas das suas falas são apenas mecanismos de defesa, quantas das suas respostas são apenas medo disfarçado de certeza, quantas das suas reações são apenas ruídos antigos, que você repete sem nem perceber. E diante disso há duas possibilidades. Você pode continuar falando para não escutar, ou pode começar a silenciar para realmente ouvir a si mesmo, ouvir o outro, ouvir o tempo. O silêncio é a linguagem da escuta real. Ele é o ventre onde nasce a palavra necessária e o filtro que impede que o desnecessário fira. Mas cultivar o silêncio exige coragem.
porque o silêncio traz à tona tudo o que o ruído esconde. No início, ele pode parecer insuportável. Você se senta em silêncio e sente o corpo inquieto, a mente barulhenta, o impulso de fazer qualquer coisa. Verificar o celular, responder uma mensagem, abrir a geladeira, rolar a tela. Qualquer coisa para escapar da presença crua que o silêncio nos impõe. Porque o silêncio não permite fuga. Ele é presença pura. Ele exige que você esteja ali, com tudo o que sente, com tudo o que é, sem distração. E, paradoxalmente, é aí que ele começa a curar. A curar sem prometer cura. A transformar sem fazer alarde. Aos poucos, o que antes era inquietação vira solo. O que antes era ansiedade vira escuta. O que antes era ruído vira clareza. Você começa a falar menos, mas com mais intenção. Começa a reagir menos, mas com mais firmeza. Começa a perceber que nem toda provocação merece resposta, que nem todo convite à disputa merece presença. O silêncio começa a moldar suas reações. Começa a ser parte de quem você é. O silêncio não é um fim, ele é um meio. Um meio de acessar dimensões que a linguagem não alcança. Há dores que não se explicam, só se escutam. Há saudades que não se traduzem, só se sentem. Há amores que não precisam ser ditos, apenas habitados. E há decisões que não se tomam com argumentos, mas com um tipo de saber que só o silêncio permite nascer. Você não precisa explicar tudo. Não precisa justificar tudo. Não precisa provar nada para ninguém. Quando o silêncio vira casa, a necessidade de autoafirmação se dissolve. Você passa a confiar no que é, mesmo quando isso não é compreendido por todos. Em tempos de urgência, o silêncio é uma forma de cuidar. Cuidar da mente, para que ela não seja colonizada pelo excesso. Cuidar do corpo, para que ele não reaja a tudo sem reflexão. Cuidar da alma, para que ela se lembre de sua própria linguagem. É no silêncio que a intuição se fortalece, que o discernimento se refina, que a consciência amadurece. É ali que nasce uma força que não precisa de volume, uma presença que não precisa de palco, uma verdade que não precisa de voz para existir. Então, da próxima vez que o mundo te apressar, te provocar, te convidar ao ruído, não reaja. Respire, retorne e escolha o silêncio, não por fraqueza, mas por honra, por respeito à sua própria presença, por reverência ao que ainda está se formando em você. Porque no fim há coisas que só florescem quando paramos de falar e começamos finalmente a escutar. Número 12. Quando o mundo não te entende. Existe uma solidão peculiar que não nasce da ausência de pessoas, mas da ausência de escuta. Uma solidão que se instala mesmo cercado, mesmo acompanhado, mesmo exposto. Ela aparece quando você compartilha o que sente e percebe olhos vagos, interpretações tortas, julgamentos apressados. Aparece quando você tenta ser honesto e percebe que sua verdade bate em muros que não se abrem. Você fala com clareza, mas o outro escuta com filtros. Você age com intenção, mas o outro responde com projeção. E aos poucos você percebe. Há um abismo entre o que você é e o que conseguem enxergar. Esse abismo machuca, não por vaidade, mas por cansaço. Porque ser mal interpretado repetidamente é exaustivo. É como lançar sementes em solo que não acolhe. É como dançar uma música que o outro não ouve. No início você insiste. Explica melhor. Tenta suavizar. Ajusta o tom. Edita o gesto. Mas chega um ponto em que você entende. O problema não está na forma como você diz, mas na disponibilidade de quem escuta. E isso, por mais duro que seja, exige aceitação. O estoicismo nos ensina que não controlamos como seremos percebidos. Controlamos no máximo a integridade com que agimos. E isso já é suficiente. Marco Aurélio, no Centro de Impérios e Responsabilidades, compreendia que sua verdade não caberia na mente de todos. Escrevia não para convencer, mas para permanecer inteiro. E é essa lição que ecoa aqui. Você não precisa ser compreendido para ser verdadeiro. A compreensão do outro é uma bênção, mas não é pré-requisito para a dignidade de viver sua essência. Só que aceitar isso dói, porque o ser humano é feito de vínculo. Quer ser lido corretamente. Quer ser reconhecido no olhar do outro. Quer sentir que suas palavras não se perdem, que sua dor não é exagerada, que sua escolha não é um erro aos olhos do mundo. Mas há momentos em que o mundo não tem olhos para o que você carrega. E nesses momentos, você tem duas opções:
Ou se molda para caber nos limites do entendimento alheio, ou se mantém fiel à sua inteireza, ainda que ela fique invisível por um tempo. É difícil permanecer inteiro diante do mal-entendido. A tentação de se calar, de se esconder, de se adaptar é enorme. Mas o preço da adaptação é alto. Aos poucos você começa a deixar partes de si pelo caminho. Começa a sufocar aquilo que é mais seu. Começa a atuar em vez de viver. E isso, a longo prazo, cria uma rachadura interna que nenhuma aprovação externa consegue preencher. Porque o que você perdeu foi o vínculo com sua verdade. E nada compensa esse rompimento. Ser incompreendido não é sinal de fracasso. Às vezes, é sinal de profundidade. Quanto mais você mergulha em si, mais difícil se torna ser traduzido em palavras simples. Quanto mais você se escuta de verdade, mais difícil é caber nos moldes que o mundo oferece. A sua complexidade não é um problema, é uma riqueza. E nem todos têm a disposição ou a capacidade de acessá-la. Isso não faz de você melhor, mas faz de você alguém que inevitavelmente viverá uma solidão diferente. A solidão de quem já não pode mais viver pela metade. Mas há beleza nisso, porque com o tempo, essa solidão deixa de ser castigo e passa a ser solo. Um lugar onde você se fortalece, onde você aprende a se validar, onde você percebe que mesmo incompreendido, ainda pode ser inteiro, ainda pode ser leve, ainda pode ser verdadeiro. Você para de esperar eco e começa a oferecer presença, para si, para os poucos que conseguem te escutar, para a vida que continua te moldando em silêncio. Nem todo mundo vai entender seus silêncios, seus limites, suas ausências. Nem todo mundo vai compreender por que você se afastou, por que escolheu um caminho mais lento, mais íntimo, mais invisível. Nem todo mundo vai saber reconhecer o esforço que há em se manter centrado enquanto tudo convida à dispersão. Mas você sabe, e isso basta. Você sabe o quanto custa segurar a palavra que feriria. Você sabe o quanto exige se manter firme diante da crítica injusta. Você sabe o quanto é solitário dizer não, quando todos esperam um sim. E essa consciência é sua fortaleza. Não para se isolar, mas para não se perder. Para continuar se pertencendo mesmo quando o mundo não tem espaço para você. O estoico não busca agradar. Ele busca viver com coerência. E por isso mesmo ele aprende a suportar o olhar torto, a palavra atravessada, o julgamento raso. Aprende a respirar fundo diante do mal-entendido e a seguir, não por frieza, mas por foco. Porque o tempo que se perde tentando ser aceito por quem não escuta poderia ser investido em se tornar mais inteiro, mais enraizado, mais próximo de si. E aos poucos, nesse caminho silencioso, você começa a encontrar outros. Pessoas que também carregam profundezas, que também foram mal interpretadas, que também aprenderam a permanecer mesmo sem plateia. E nesses encontros, a vida volta a aquecer. Porque não há nada mais curador do que ser visto por inteiro por alguém que também já andou incompreendido. Até lá, ou mesmo que nunca chegue, que você não se abandone, que você não se edite, que você não se atropele tentando caber. Há algo mais precioso do que ser entendido. É ser leal à sua verdade, mesmo quando ela não cabe em palavras. Você não está aqui para se encaixar, está aqui para ser real. Número 13. A paz de não ter razão. Existe um momento em que você simplesmente escolhe não responder. Não porque desistiu, mas porque entendeu. Entendeu que nem toda verdade precisa ser defendida. Que nem toda injustiça precisa de revide. Que nem toda crítica merece resposta. É um ponto da vida, difícil de alcançar, silencioso demais para ser celebrado, em que você começa a abrir mão de estar certo para estar em paz. E essa escolha, que parece fraqueza aos olhos apressados do mundo, é na verdade um dos gestos mais profundos de liberdade interior. Desde cedo nos ensinam a importância de ter razão. A vitória nos debates vira símbolo de inteligência. O argumento bem colocado vira ferramenta de respeito. A rapidez de resposta é confundida com sabedoria. E crescemos assim, preparados para disputar, para provar nosso ponto, para vencer conversas como se fossem arenas. E de fato há momentos em que isso é necessário. Mas há também outro tipo de sabedoria, mais quieta, mais difícil, mais transformadora, que nos convida a simplesmente não entrar, a deixar passar, a soltar o cabo de guerra da razão para sustentar a própria serenidade.
O estoicismo nunca foi uma filosofia de confronto. Ele é uma filosofia de interioridade. E por isso nos ensina que vencer por fora e perder por dentro é um preço alto demais. Que ganhar uma discussão pode ser uma derrota quando o custo é o desgaste emocional, o rompimento de vínculos ou a perturbação da mente. Que o ego, tão hábil em construir defesas, muitas vezes nos faz lutar guerras que não valem o sangue derramado. E que muitas vezes, o verdadeiro vencedor é aquele que não se permite ser arrastado para o campo de batalha emocional de quem ainda não aprendeu a escutar. Quantas vezes você insistiu em explicar algo que não precisava ser explicado? Quantas vezes tentou justificar uma escolha apenas para ser validado? Quantas vezes respondeu com dureza só para manter uma imagem? E no final, o que sobrou? Um alívio passageiro e um cansaço profundo. Porque há discussões que nos roubam mais do que nos devolvem. Elas minam nossa energia, contaminam nosso dia, adoecem nossa paz. E tudo isso porque o orgulho travestido de coragem nos convenceu de que ceder é perder. Mas há um outro tipo de força, uma força estoica, que sabe ceder sem se curvar, que sabe calar sem se omitir, que sabe recuar sem se anular. Ela nasce do discernimento de que a razão verdadeira não precisa ser gritada, que a verdade sustenta a si mesma, que você não precisa convencer ninguém do que é real. E quando essa consciência se instala, algo muda na forma como você se posiciona. Você passa a escolher com mais sabedoria quais lutas valem sua energia. Passa a perceber que o outro muitas vezes não quer escutar. Quer vencer. E nesse caso, não se envolver já é vitória. Viver em paz é mais importante do que estar certo. E essa paz não é a passividade que aceita tudo calado, mas a maturidade que reconhece que nem tudo precisa ser corrigido, nem toda ignorância precisa ser iluminada, nem toda ofensa precisa de resposta. Às vezes, o melhor argumento é o silêncio. A melhor defesa é o afastamento. A melhor resposta é o tempo. E isso não é fuga, é proteção. É claro que há momentos em que é preciso se posicionar, proteger limites, dizer verdades, denunciar o que fere. Mas isso é diferente de viver em constante estado de confronto, de transformar cada discordância em disputa, de não conseguir passar por uma conversa sem precisar ter a última palavra. A paz de não ter razão não é sobre submissão, é sobre escolha. Escolher onde investir sua presença, onde vale a pena se desgastar, onde há diálogo possível, onde o silêncio é o mais sábio. Você não precisa aceitar tudo, mas pode escolher não responder a tudo. E isso é autonomia. É parar de viver reativo. É parar de lutar para ser validado por quem não tem sequer espaço para entender sua profundidade. A maturidade emocional é em grande parte a capacidade de suportar o mal-entendido sem adoecer, de ser mal interpretado sem reagir com raiva, de ser acusado injustamente e, ainda assim, não perder sua lucidez. Porque o que você é não depende de confirmação externa. Sua verdade é sua. E ela continua verdadeira mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando é distorcida, mesmo quando é atacada. Você não precisa brigar para protegê-la. Precisa apenas vivê-la. E isso por si só é força. Uma força que não grita, que não disputa, que não humilha, mas que sustenta com firmeza a escolha pela paz. É natural querer ser compreendido. É humano querer ser reconhecido. Mas há momentos em que você precisa escolher entre ter razão ou ter leveza, entre provar um ponto ou preservar um vínculo, entre vencer uma conversa ou preservar sua energia. E quando essa escolha se apresenta, lembre-se, você não está aqui para convencer o mundo, está aqui para viver sua verdade com serenidade. Então, da próxima vez que alguém tentar te arrastar para o campo da provocação, da disputa, da exigência de explicação, respire, recolha-se, observe, pergunte-se: essa batalha vale minha paz? E se a resposta for não, não lute, não reaja, não se contamine, apenas siga em silêncio, em firmeza, em paz. Você não precisa ter razão, precisa apenas ter paz com quem você é. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando?
Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!